De volta com o nosso Cidade em Debate pela TV Câmara de Santo Anastácio. Obrigada a você que sempre nos acompanha pelo Facebook, pelo site e pela TV Cabo, Canal 2. Hoje nós vamos tratar sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Ele vem com novas regras, novas normas para os municípios do nosso querido Brasil. Vamos tratar hoje do assunto com o professor Agripino Miguel Costa, vereador aqui da nossa casa, vereador do PT, e o convidado especial, ele é especialista no novo Código Florestal Brasileiro, o Jorge Araruna, aqui nos nossos estúdios. O nosso proprietário rural, ele tem que fazer o CAR, o registro da sua propriedade rural. E através disso, ele tem que regularizar a sua propriedade. Essas informações você vai saber aqui no Cidade em Debate já já. Não sai daí. TV Câmara de Santo Anastácio, programa Cidade em Debate, toda sexta-feira às 19 horas, com reprise no domingo às 15 horas e segunda às 19 horas. TV Câmara, o legislativo ainda mais perto de você. Assista toda segunda-feira, às 20 horas, ao vivo, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Santo Anastácio, pelo site www.camarasantoanastácio.sp.gov.br ou Canal 2 TV Cabo. Olá para você que está em casa nos assistindo, está aí pelo site, está pela TV a cabo, está pelo Facebook aí, acompanhando o nosso Cidade em Debate toda semana aqui pela TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. E aqui no estúdio da TV Câmara, esta semana, a gente conversa com o vereador do PT, professor Agripino Miguel Costa, e hoje nós temos um convidado aqui também no nosso estúdio, que é o Jorge Araruna. Ele é tecnólogo em produção sucro-alcooleira, é especialista no novo Código Florestal Brasileiro, que é o nosso assunto de hoje. Ele também faz parte do Programa de Regularização Ambiental e é capacitado pelo Ministério do Meio Ambiente e também pelo IBAMA sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que também a gente vai tratar hoje aqui no nosso programa. Agripino, obrigada novamente por estar aqui no estúdio da TV Câmara, participando do nosso programa e tratando de um assunto aí tão em pauta atualmente, né? O meio ambiente, e vamos falar sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Eu que agradeço, Suzana, também quero cumprimentar os telespectadores. E esse assunto, como você disse, é um assunto que está em pauta, embora muita gente não tenha o conhecimento devido sobre ele. E a pauta do meio ambiente sempre foi uma pauta que eu me preocupei muito, né? Já aprovei uma lei em 2003 que criou a década do meio ambiente. E eu acredito que o novo Código Florestal ele vem recuperar os dividendos ambientais do Brasil. Né? Agora parece-me que vai ter uma preocupação mais monitorada para que a gente possa, de fato, sistematicamente reconstituir a questão ambiental do Brasil. Porque o que a gente tem visto, e eu tenho debatido isso diariamente, que eu sou professor de ciências, cada ano que passa os problemas ambientais vêm aumentando. E, infelizmente, por vivermos num país capitalista, isso acaba ficando em segundo plano, né? Onde o capital é o foco das relações sociais e a questão ambiental vai ficando em segundo plano. Então, a gente espera que com esse novo código, embora vai colocar obrigações para os proprietários rurais, para o poder público, mas, por outro lado, vai garantir a longo prazo a melhor qualidade de vida para as pessoas. E é isso que nós esperamos aí. Debater hoje na audiência pública que já foi aprovada pela Câmara, só estamos aguardando agendamento para ampliar o debate sobre esse tema. Eu até ia tratar desse assunto com você sobre a audiência pública. Então você já pediu a audiência pública para acontecer uma audiência pública aqui na Câmara Municipal sobre esse novo código, sobre a questão ambiental. Porque como nós tivemos feito nos últimos anos, nós temos usado o Poder Legislativo
como um instrumento de comunicação, né, e de debates, que em muito tempo estava esquecido aqui no nosso município. Isso. Então a gente, com essa audiência e com a colaboração de pessoas como Jorge e outras pessoas, nós vamos trazer informações para a população, sobretudo aos proprietários rurais, né, que estão diretamente lidando com a terra e com as demandas aí ambiental. Então a gente espera aí, já está aprovada e... Vai agendar ainda, então. Na primeira semana de outubro... A gente divulga depois para a nossa população. Isso, né? A gente vai contar também com a participação do Sindicato Rural, né? Já conversei com o presidente, com o Ângelo, ele também estará participando, para poder debater com a gente essa problemática aí, né? Jorge, muito obrigada pela sua presença, né? A disposição de estar aqui conosco. E você que está aí ligado diretamente nessa área, né? O Código Florestal, aliás, ele tinha 78 anos, foi regularizado agora em 2012, né? Esse novo, 2012, nós já estamos em 2015, e tem muita gente que nem sabe desse novo processo. Exato. Né? O que muda? O que mudou do novo código para o antigo? Bom, muito obrigado pelo convite, né? Eu me sinto lisonjeado pelo convite. Entre tantas pessoas poderia também estar aqui conosco, estar falando, vocês terem me convidado. Nós é que agradecemos sua presença. Muito o professor Agripino também por tomar essa atitude, que deve ser muito importante que o produtor esteja atento com essas mudanças. O novo Código Florestal, né? Ele foi instituído em 2012, houve algumas mudanças, né? Não tantas assim, porque, como todo mundo pensa, na verdade, né, a questão da reserva legal, as questões da APP e metragem, até não mudou nada, foram criadas algumas novas APPs, mas o que veio diferenciar mesmo foi a informatização do sistema, onde foi criado um sistema informatizado, interligado com o IBAMA, né, um sistema nacional interligado com vários sistemas online estaduais. Agora. Online. E uma dessas maiores dessas mudanças foi a instituição do cadastramento ambiental rural. Essa sim, todos, né, nós que trabalhamos diretamente sabemos que foi a maior ferramenta criada dentro do novo Código Florestal, onde muitos acreditam que foi um retrocesso, mas nós que estamos ligados diretamente com a burocrática do campo, vemos como uma vitória para o produtor. Porque se não houvesse essa mudança do novo código, hoje as propriedades era para estar sendo atuadas pelo nosso velho código, hoje seria a época de estar sendo multa atuadas. E esse novo código veio abrandar porque a nossa economia nacional, a base dela e da maioria dos nossos municípios é a agricultura. E se nós executássemos essas multas e todos esses produtores rurais, nós poderíamos inviabilizar a produção. Então é um problema muito sério. Ia trazer problema para o nosso produtor. Que acaba, né, o nosso produtor, aí vem para o pequeno produtor que está nos municípios e acaba impactando de uma forma muito grave, não só de rendas per capita, PIBs, que nem todo mundo é muito preocupado, mas municipalmente eu acho que gera um grande problema. Tá. A gente vai falar do CAR já, vamos entrar a fundo nesse assunto, não só para o produtor rural do nosso município, e também de todos aí que assistem o nosso programa, ficar a par disso, porque a gente sabe que é uma coisa séria, vai vencer o prazo, né, já o ano que vem. Mas eu quero saber o seguinte, o novo Código Florestal, com as suas novas regras, para um município igual o nosso, pequeno, muda o quê? Em APP, porque aqui nós temos, né, Agripino, APP, aqui dentro do nosso município, nós temos, muitas pessoas não sabem ainda, né, as áreas de preservação ambiental que nós temos aqui. Onde são as áreas, Agripino? Tem uma ali perto do SESI. Tem vários lugares, né? Perto do SESI, onde mais nós temos APP. Nós temos aqui na região abaixo do Santa Helena. Tem o córrego também aqui da vila que desce para o dos bancários, né? Não tem como não ter, Suzana. Todos os municípios têm, né, praticamente. Eles têm. Mudou alguma regra para as APPs dentro dos municípios? Não mudou. Eles atendem também a mesma lei ambiental, né? Também não mudou, e também nem o urbano, né? Nem o urbano. O foco maior real é que também aonde que realmente está mais passivo as áreas, ela está na área rural, né? Por isso que esse tema voltou tanto ao produtor rural, porque realmente o maior hoje possessor das terras é o produtor rural, né? Uma boa parte, um grande número é a agricultura familiar, né? E a maior parte das terras são a agricultura, a grande agricultura.
falando entre as vantagens da lei e as obrigações e o CAR e o município, de você dizer o que muda, eu acredito assim, hoje uma propriedade que ela tiver irregular, além de travar ela no sistema de venda, de adesão a créditos, Pronaf, né, qualquer crédito rural, qualquer financiamento que você venha fazer, bancário, né, você não vai mais ter esse acesso, né, não consegue regularizar sua propriedade nem vender ela a nível cartório, porque ela tem que estar regularizada ambiental. Hoje, para uma propriedade estar considerada regularizada ambiental, ela deve estar cadastrada, né, realizado o seu cadastro ambiental rural. Antes era feito em cartório. Antes era averbado em cartório reservas legais e havia esse cadastro também, tudo em cartório e de uma forma burocrática, com muito papel, muita pasta e divididos em várias seções, que muitas vezes não chegava em lugar nenhum, né? E hoje elas agora estão tudo num local só, muito rápido as informações, né? Então o cadastramento ambiental, a vantagem entre um município seria esse apoio, né, que o novo Código Florestal também, mesmo gerando esse compromisso, gerou um compromisso também para os municípios, os poderes públicos municipais, prestar esse apoio ao produtor rural, né, familiar, uma agricultura familiar que esteja abaixo dos 4 módulos fiscais. Né? E esse papel, esse documento já vai gerar uma segurança jurídica para ela estar encaminhando a sua regularização ambiental, até mesmo porque uma propriedade que possa receber uma multa ambiental, ela pode perder sua viabilidade econômica, né? Para tudo. As multas são muito altas, pode travar a propriedade. Ela é a empresa daquele senhor, né? Certo. Ele tem o gado, ele tem o leite e ele planta. Enquanto está tudo bem, ele pode vender e comercializar. Se ele receber uma multa ambiental, ele já não pode mais comercializar, ele não tem seu talão de nota, e aí começa toda aquela burocrática até travá-lo, e aí muitas vezes até ter que vender para especuladores financeiros muito abaixo do mercado. Isso acontece, é uma realidade, né? E tudo devido muitas vezes por falta, né, mesmo da informação, porque também não é uma coisa tão doída, não é uma coisa do outro mundo. Eu acredito que o novo Código Florestal veio para facilitar. Fala, Gripino. Então, uma coisa que é importante que o Jorge abordou, né, é que já existia determinações de cumprimento de regras em relação ao meio ambiente. Certo. Mas, embora existiam as obrigações, não existia o comprometimento de fazer valer as obrigações. Então, essa é a grande diferença. Então, com o novo código, e através do monitoramento informatizado e toda essa logística que foi criada. Porque agora se consegue monitorar porque é online. Online. E o cadastro, ele é geoespacial, nós declaramos em mapa no desenho da propriedade real, né, no mapa via satélite. Então, e aquela foto via satélite que declaramos, o IBAMA lá também vai ver da mesma foto. Não, o mesmo cadastro. Nós fizemos aqui, caiu lá a foto geoespacial, né, numa precisão muito boa. O governo comprou as imagens de 2010 e 2011 e agora comprou novas imagens de 2012 e 2013. Você fica tudo registrado online com o acesso. Antes não se tinha essa informação. Como nós estávamos conversando, na verdade, todas as pessoas que estão irregulares com o meio ambiente, de certa forma, já tem uma multa cadastrada para ele. Ela já existe. Porque ele não cumpriu há muito tempo atrás. Certo. O que foi feito agora é que essa multa, ela não vai ser paga em pecúnia, em dinheiro, mas vai ser paga em reparação ao dano. Essa é a diferença. Dentro da propriedade dele. Porque dinheiro, na verdade, não diminui o efeito Isso estufa, mudou, então. Não então diminui a multa o não vai vir mais em global. dinheiro, vem... O que diminui o aquecimento global, os problemas ambientais, é o ambiente recuperado. Certo. Essa é a grande diferença. Então, o que a gente espera é que, sistematicamente, os órgãos públicos e os órgãos que coordenam a questão ambiental, de fato, faça com que os projetos de revitalização do meio ambiente sejam cumpridos. Certo? Aí a multa será paga com qualidade de meio ambiente, entendeu? É isso que a partir de agora se criou em termos nacionais, porque, volto a dizer, infelizmente, tradicionalmente, nosso país viveu, foi sangrado pelo capitalismo que não pensou no meio ambiente. Inclusive, viu, Jorge, não só no Brasil, isso em nível mundial, porque nos grandes encontros mundiais, eles atribuem muito para os países mais em desenvolvimento a questão ambiental. E as grandes potências não assumem compromisso. Isso precisa reverter. Né? Deixa eu entender uma parte, o pessoal que está em casa também. Antes havia uma multa. Quem que aplicava essa multa? Quem que aplica a multa?
Ministério Público, né? É o Ministério Público. Só que, né? que era assim. Mas antes não tinha, como não era informatizado, não tinha essa... Foi assim, saiu a lei das punições em 2001. Quem criou foi o Fernando Henrique Cardoso. Ele criou essa lei. Mas esse acompanhamento do nosso produtor rural no município, quem que acompanhava? Não tinha porque assim, é a lei, né, que estabelece. Então a lei ela foi criada em 2001 e ela deveria ser executada em 2008. Agora é informatizado, agora tem como pegar. Isso. Mas aí agora tem como pegar. Não, agora não tem. É isso que eu né? quero saber. Até Antes mesmo, não tinha como pegar, agora tem. Até mesmo porque começa assim. Porque a gente, como é preocupado com a parte do ambiente, né, Pepino? Algumas pessoas a gente percebe, são mais preocupados com o meio ambiente do que outros que é igual a gente está falando, deixa para lá. Né? Então a gente tem essa preocupação, a gente tem essa curiosidade em saber. Isso, e eu, Suzana, eu atendo 10 produtores rurais diariamente, eu trabalho com extensão rural, trabalho no campo, de porteira em porteira, conversando. Primeiro instante, todo mundo se arma e a gente começa a conversar e começa a fazer, mas só que você vê que é falta de informação, porque quando você começa a trabalhar com eles se pondo do outro lado, ele nunca viu a propriedade dele de por cima. Muitos só vão lá e dão uma voltinha, muitos não desceram nem do veículo. Essa é uma realidade. Quando ele tem a oportunidade de fazer um trabalho que nem esse, o governo proporcionou, porque o cadastro, não vamos se dizer só por questão ambiental, para fins de planejamento também. Hoje nós utilizamos na consultoria e assessoria ao agronegócio a base do cadastramento e essas imagens que o governo cedeu para fins de planejamento da agricultura do próprio produtor. Ele nunca viu como ele vê hoje dentro do cadastro. Ele nunca viu a área dele de cima. Nunca viu. E quando ele chega perto do rio dele, ele consegue ver também que existiu esse crime. Porque o problema é real, professor. É só nós sairmos atravessar qualquer cerca daqui do município que você vai encontrar um rio assoreado. Não, a mata já foi há muito tempo. A questão hoje maior agora é o assoreamento. Já virando aquela areia branca que começa a descer no rio, o rio vira um leitinho e se deixar, eles enterram. Porém, isso foi acontecido muitas vezes pelos avós, pelos pais, que achava que isso era certo, por falta de cultura também, etc. Falta de informação. E hoje esse novo herdeiro e esse novo produtor, ele tem uma visão diferente. Hoje, nós temos um produtor hoje do século XXI, a informação está tomando. Graças a Deus. A extensão rural, cada vez ela está correndo mais, andando mais, levando informação. O poder também público, ele ajuda muito. Nós temos o ITESP, nós temos a própria CAT, né, a Casa de Agricultura, fazendo extensão rural. Eles são órgãos, né, são muitos órgãos, né? Realmente muitas pessoas para atender, então precisa fazer um trabalho maçante. Nós não podemos evitar a informação, temos que procurar todos os mecanismos de informar e levar a informação até o produtor. A gente vai falar do CAR daqui a pouco, agora a gente vai entrar a fundo nesse CAR, que até eu estou curiosa, e o nosso produtor rural, a nossa população precisa saber, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica aí, sai não. TV Câmara de Santa Anastácio. Programa Cidade em Debate. Toda sexta-feira, às 19 horas, com reprise no domingo, às 15 horas e segunda, às 19 horas. TV Câmara, o legislativo ainda mais perto de você. Assista toda segunda-feira, às 20 horas, ao vivo, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Anastácio, pelo site www.camarasantoanastácio.sp.gov.br ou Canal 2 TV Cabo. De volta com o nosso Cidade Debate. Hoje nós estamos falando sobre o novo Código Florestal Brasileiro. E isso implica diretamente no nosso produtor rural. A gente estava falando aqui nos bastidores com o professor Agripino, né, o vereador da casa, que está aqui conosco debatendo esse assunto. Já pediu aí, né, uma audiência pública para a gente debater com a população numa forma mais aberta. Aliás, Agripino, antes da gente começar esse bloco, qual que é o papel da Câmara Municipal nesse contexto? Primeiro, fala para a população. Eu já disse, né? Reforçar a ideia de um espaço de debate.
Esse é o papel do Poder Legislativo. E segundo, olhar para o poder público, as obrigações do poder público também. Perante né? isso, Porque não é só o também. produtor rural. Nós temos no município, na gestão do município, obrigações também para o poder público. E é importante que isso seja debatido para que o Poder Executivo comece também a planejar. Tanto na questão ambiental quanto na questão do apoio. Né? Porque o poder público está aí para apoiar os produtores. Então ele precisa ver o que eu posso fazer nesse contexto. Sim. Enquanto política pública de apoio aos produtores. Né? Então, eu acho que esse debate vai começar a colocar diretrizes nesse sentido. Tá. A gente estava falando aqui, era uma curiosidade minha, né, Jorge? Eu estava perguntando sobre a APP, porque tem muita gente que não sabe o que é uma APP, e se toda propriedade rural tem APP, né? Então ele estava me falando que não é bem assim, né? Mas toda beira de rio é uma APP. Toda beira de rio é uma APP. Então eu estava com essa curiosidade aqui e a nossa população não sabe, né, Jorge? Então é bom a gente também passar isso. Isso, então as APPs elas realmente não estão em todos os lugares, né? APPs são áreas vulneráveis, né? São áreas de águas, né? São rios perenes, né? Rios intermitentes, são áreas de nascentes, são várzeas, topos de morros. Então nós temos áreas, esses tipos de áreas que têm mais riscos, né, que tem mais vulnerabilidades de enchentes, de assoreamento, erosão. Erosão é um grande crime, então muitas vezes não é uma APP, mas aquele sítio que simplesmente não tem água, só tem terra e tem aquele buracão gigante, aquelas crateras que começam a formar, aquilo é um crime ambiental também, visto por imagens de satélite, né? A pessoa também corre esse risco, ela deve adequar essas grandes crateras. Então, áreas de APP são essas áreas vulneráveis, né? Não é toda propriedade que tem. Também a APP, né? Nós temos toda propriedade que tem, não. Nós temos propriedade de produtor rural que ele não tem nem água na terra dele, né? Tem que fazer um pocinho lá para gerar uma aguinha pro gadinho dele. Tá bom. Obrigada pela informação. Vamos falar do CAR, né? Que a gente estava tratando exatamente disso. E eu quero saber exatamente o que é o CAR, para a pessoa que está em casa entender. Tá. O CAR, ele é um registro nacional eletrônico. Ele é um registro nacional eletrônico das propriedades rurais brasileiras. Né? Então, a Lei Federal do novo Código Florestal, ele criou esse cadastramento ambiental rural e o sistema integrado do CAR nacional, onde ele é ligado com os outros estados, plataformas estaduais. Né? Cada estado, alguns estados têm as plataformas no seu estado, que faz o seu cadastramento pela sua plataforma. No nosso caso, nós temos o SIGAM, Sistema de Gestão Ambiental, né, integrado. E cada estado tem o seu sistema. Eles todos estão ligados no sistema nacional. O seu cadastro que tu faz no seu estado, ele migra automaticamente no sistema federal e ele vai ser vistoriado pelo IBAMA. O IBAMA vai certificar. Quem vistoria isso? O IBAMA vistoria isso. Tá. E ele certifica aquele cadastro, se aquele cadastro ele tem um passivo ambiental ou um ativo. Se ele tem um déficit, se ele está devendo nas suas áreas, por exemplo, em áreas de fragilidade, a sua APP que ele declarou lá, o seu Se ele está irregular. Exatamente. Ele mostra isso. Ele vai mostrar. Porém, nesse mecanismo, desse cadastro, então eletrônico, ele se torna um portal obrigatório de declaração. É obrigatório fazer o CAR. Obrigatório como tem um prazo a Receita que vai até Federal. Quando? Então, ele foi instituído em 6 de maio de 2014, foi até 2015, 6 de maio de 2015, e foi prorrogável, pois estava previsto já na Lei Federal de 2012, que poderia ser prorrogado por mais um ano, e foi até agora 6 de maio de 2016. Então, porém, nós estamos abaixo de 7 meses, né? Porque todo mundo ainda acha, prorrogou mais um ano, eles falam a mesma coisa, prorrogou mais um ano. Um ano já correu, então, tá. já falta menos de 7 como meses. se cada propriedade tirasse um RG agora. Isso. É o RG. É o registro da minha propriedade. Então, eu tenho minha propriedade, eu vou lá, sistema online, e que você vai passar o endereço já. Isso. E cadastro minha propriedade. Eu mesmo registro lá nesse CAR tudo o que a minha propriedade tem. Tudo que a tua propriedade tem são dados. De irregular ou não. Isso é mentira. Mas isso é importante, Jorge. Quem faz esse cadastro? Quem faz o esse próprio cadastro? produtor? Produtor ou eu tenho que buscar ajuda? Tem que buscar ajuda, no caso, assessoria. Uma assessoria. Assim, o pensado e o criado foi para que
realmente qualquer pessoa, assim como foi criado da Receita Federal, onde qualquer pessoa pode ir lá, né, online e fazer sua declaração hoje de imposto de renda, correto? Isso. No sistema da Receita Federal. A ideia do governo foi a mesma. Eles criaram um sistema onde o próprio produtor ele poderia criar o seu cadastro. Porém, a nossa realidade não é bem essa, né? Nós sabemos tem o nosso que produtor rural que não tem nem acesso. Tem um né? produtor rural nosso que não sabe ler, Suzana. Sim. Essa é a realidade. Nossos amigos que... Essa é a realidade. Dificulta, né? As informações que esse produtor precisam consignar no programa não são simples, não é verdade? Não são É, só. esse eu tenho é o lá, problema. então, eu tenho a minha propriedade. Eu tenho que passar o que nesse... Por isso que eu, primeiramente, respondendo essa outra parte, quem buscar, só para ressaltar, então, isso que eles criaram com essa extensão, porém, é muito importante que realmente uma pessoa que ela não esteja muito atualizada, porque não é só a lei, novo Código Florestal 2012, a partir de lá foi instituído mais várias normativas da Secretaria do Meio Ambiente, da CBRN, são muitas portarias, né? são muitas leis que uma complementando a outra, para que te dê uma direção de como fazer esse cadastro correto. Então, assim, realmente é interessante que busque um apoio, uma ajuda, né, que porém está previsto, né, pela nossa instituição, que é a Casa da Agricultura, o Poder Público, a Prefeitura, todo produtor... o produtor pode procurar a Prefeitura? Pode, o produtor da agricultura familiar que esteja abaixo dos 4 módulos fiscais. Né? O pequeno produtor da agricultura familiar, que esteja dentro de 120 hectares aqui na nossa região. Esse pode buscar a Prefeitura. Ajuda da Prefeitura para fazer esse cadastro. Ela vai na Prefeitura, a Prefeitura vai encaminhar ele, provavelmente, para a Casa da Agricultura, onde vão agendar e vão cadastrar esse produtor. Importante isso, né? Muito importante. É gratuito. É gratuito pelo apoio da Casa da Agricultura, pela Prefeitura, esse cadastro é feito gratuitamente, tá bem? E também nós temos as outras empresas, os escritórios, né? Normalmente os produtores rurais já trabalham com os outros escritórios. Seus escritórios, né? Que também já trabalham junto, que tem seus agrônomos, já tem suas confiabilidades e que também desenvolvem o seu cadastro ali. O importante é buscar apoio dessas pessoas que estejam preparadas, né? Nós também fazemos esse apoio, né? Nós temos o nosso escritório na cidade. O grande produtor não tem direito ao serviço gratuito. Não tem direito ao serviço gratuito. Esse é um detalhe. E o outro detalhe. Um detalhe previsto em lei. Como que os municípios têm enfrentado essa demanda? Porque existe obrigação. Esse é um detalhe. Agora, será que eu estou dando conta? Eu estou fazendo minha parte ou não? Olha, eu como um prestador de serviço privado, que eu presto esse serviço privado, né? Eu tenho um monte de cadastro de pequeno produtor, porque ele mesmo sabendo, atualizado hoje com o canal rural também, né? E com seus filhos na informatização, eles estão, muitos têm a ciência e muitos buscou, né? Devido talvez à dificuldade do poder público, né? Os agendamentos, porque também assim, o produtor rural, ele é um homem muito ocupado. O dia dele começa às 5h30 da manhã. Ele não consegue ficar burocraticamente vindo na cidade 3 vezes, ou horas, ou tudo. Então, ele gosta das coisas meio rápidas, sabe? Então, ele busca esse atendimento. Então, assim, né, mas ele deve buscar esse apoio, o pequeno produtor, é bom ressaltar isso, ele buscar. Hoje, se nós tivesse produtor rural, que ele está sem o seu cadastro ambiental rural, em qualquer município que esteja, ele deve ir buscar a sua prefeitura do seu município e buscar o apoio. Se eu não fizer o CAR, qual que é a punição? Bom, a punição é que você cometeu mais um crime ambiental. Você cometeu mais um crime ambiental. Principalmente se você já tem passivo, né? Porque se você tem um crime ambiental do velho Código Florestal, aí você já tem um do novo. Agora você já tem um do novo. Fora isso, tem uma multa. Vai gerar multa. Eu não vou ter privilégios de crédito. Bom, veja bem, olha, eu não vou nem partir para o lado da multa. Porque a multa ambiental, não vou nem falar da parte do cadastro, que essa não faria nem cócega, mas o produtor rural, ele sabe que a multa ambiental, ela inviabiliza uma propriedade. Sem dizer que, assim, burocraticamente mesmo, Suzana, por exemplo, hoje um produtor rural, no século XXI, ele não planta sem o seguro agrícola. O governo federal, ele disponibilizou mais de 60 milhões de seguro agrícola. Ele não vende a propriedade, por exemplo.
Então, por exemplo, ele vai plantar Consegue agora, vender. e se der uma geada? E se não chover? A minha plantação que eu investi morreu tudo. Então, ele tem um seguro agrícola. Se ele morrer, o banco, esse governo, o fundo, vai restituir aquilo que ele investiu. Se eu não fizer o CAR, você não tem acesso já ao seguro perco agrícola. isso. Poxa, isso é fundamental. Isso é fundamental. Por exemplo, nós temos o BNDES também, o Pronaf, que é para adquirir implementos agrícolas. E para várias coisas, sementes, compra de gado, venda de gado, tudo, redenção envolve de matriz. tudo, né? O governo federal, ele tem... ele já amarrou ali também que é para você. Ele Porque mesmo sendo obrigatório, tem muita gente que não faz, a gente sabe. Exato. É que nem para você fazer um concurso público, você precisa de obrigações. Título de eleitor, agora tem que amarrar em isso. algumas coisas para a pessoa falar, não, tem que fazer. Então, Exatamente. burocraticamente, o governo ele acaba travando. Que nem você não consegue vender sua propriedade, você não consegue ter acesso a nenhum desses benefícios do governo E federal. uma coisa que Programas são é vários. preciso sempre falar, né? Isso não é penalidade. Não é Isso é responsabilidade social e ambiental. É por isso que esse diálogo é importante, né? Porque muitas vezes o agricultor mal informado pode falar, mas estão querendo acabar comigo, isso, tá? Não, não é por aí. Às vezes Precisa você chega lá ter, na porteira do nosso amigo custo, e ele, né? e ele vai olhar para você com cara feia e vai falar, aquele Agora, camarada veio aqui me prejudicar. O que precisa Não é o seguinte, é o poder público amparar todo esse processo. Porque a gente sabe também que principalmente os pequenos agricultores não têm grande poder aquisitivo. É mais muitos agricultores de subsistência. Então tem que ter o apoio do poder público. Né? E essa é uma das perspectivas nossas. Quer dizer, o que o prefeito pode fazer? Sim. Imagine quando for fazer novas ações aí. Agora é o começo disso tudo, né? Então tem que estar o poder público junto, né? Certo. É verdade, é importante isso. E acho assim que sempre ressaltando, é muito importante o produtor de buscar essa informação, mesmo que nós estamos falando, é muita informação, por isso que é muito importante também, quem tiver acesso a essa audiência pública também e pesquisar mais, é muito interessante, por ser muita informação, porém é ao seu favor, não é um monstro, que nem o produtor pensa, ele não vai perder terra. As APPs, muitas estão degradadas, seus rios, eles sabem disso, porém também tem remanescente nativo, tem um pouco. O gado, ele bebia água lá e fazia aquilo. Vamos cercar. Só de intervir o gado na área já é 50% de ajuda para a recuperação. Então não é só no custo, porque muitas vezes todo mundo acha, não, eu vou ter que comprar, quanto custa uma muda, eu vou ter que plantar tantas mudas. Mas não, vamos olhar, o cadastro é para me olhar, vamos me ver, porque nem eles sabem na verdade, nunca, todos que eu vou abordar, ele não sabe. Ele passa a conhecer depois que um técnico vai lá com ele, mostra a propriedade dele na visão ambiental, porque eles só olham assim muito na visão produtiva. Porém, essa parte que nem o professor, né, que é formado aí nas áreas da ciência, ele sabe o quanto que você preservar essa porcentagem do ecossistema, o quanto isso beneficia desde o seu solo, a retenção hídrica no seu solo. É a ciclagem, né, dos nutrientes. E nutrientes, você vai gastar menos adubos, o seu pasto vai formar melhor, o seu gado não precisa beber água. Hoje nós estamos no século XXI, é um crime. Gado não pode trafegar em área de APP. Eu tenho um monte de produtor, nós temos um produtor aqui de Santo Anastácio que está atuado. Eles sabem disso porque foi pego o gadinho na área de APP pisando no rio. Riozinho. Eles já sabem disso, eles estão muito cientes. Não pode, então? Não pode. Porque faz aquelas... Tem um nome próprio, né, Jorge? Os trios. Os trios. Vai fundando. Aquilo ali é o caminho para uma grande erosão. E eles comem todas as árvores. Os remanescentinhos das árvores que tem ali, eles comem, eles quebram as árvores. Olha, não dá para consorciar a muda. Existe a agrofloresta. Eu vou ter que tirar os gados lá do meu rio, lá do Existe a agrofloresta, mas a agrofloresta ela só funciona com a floresta formada, porque aí é excelente, o gado ele vai embaixo no pastejo, nas clareiras e faz a poda ainda da árvore, é muito interessante, mas depois da floresta formada, agora ela miudinha, ele come a floresta. Ele come. Muito bacana. A gente vai falar depois no nosso intervalo sobre o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que vem juntamente com o CAR. A gente faz o CAR e depois tem o PRA. Isso. Né? A gente vai falar disso já para você que está em casa entender aí sobre esse novo Código Florestal Brasileiro. Fica aí. TV Câmara de Santo Anastácio. Programa Cidade em Debate. Toda sexta-feira, às 19 horas, com reprise no domingo, às 15 horas e segunda, às 19 horas. TV Câmara, o legislativo ainda mais perto de você.
Assista toda segunda-feira, às 20 horas, ao vivo, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Santo Anastácio, pelo site www.camarasantoanastácio.sp.gov.br ou Canal 2 TV Cabo. Nós estamos aqui no estúdio da TV Câmara com o Jorge Araruna e com o professor Agripino, nosso vereador, falando sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Isso interfere no município como um contexto geral. A gente estava falando do CAR, desse registro que o nosso produtor rural, todo produtor rural tem que fazer, ninguém está de fora disso, todos, pequeno, médio e grande. Até o que se acha que está regularizado, ele deve fazer o cadastro para atender o novo código, né? Porque tem muitos que têm realmente, né, essa mata, ele vê, ela está visível lá e acha, pô, eu estou regular. Sim, muito bom. Faça o cadastro, porque o cadastro atende o novo código, né? Se faz necessário o cadastro hoje. Todas as propriedades ser inserida, né, o seu cadastro na base do IBAMA. Tá. E a gente estava falando sobre, além do CAR, depois do CAR tem o Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA. Isso. Então a gente registra a nossa propriedade e depois vamos regularizar o que está errado nela. É isso? Então, isso Como funciona esse processo? Isso, voltando aí mais uma vez, eu elogiar o novo Código Florestal de ser muito bem estudado e muito bem criado, muito bem estruturado, no apoio onde não quebrou o nosso mecanismo econômico, que é o produtor rural, porque sabendo que o nosso maior índice é o déficit ambiental, as propriedades estão assim, uma maior parte irregular, criou esse mecanismo, de vez de viabilizar através de multa, de ser punitivo, né, ter essa viabilidade do produtor conseguir se regularizar de uma forma administrativa. Porque quando envolve uma multa e o Ministério Público, a questão vira jurídica. E aí, envolvendo o jurídico, envolve um advogado, um Ministério Público, você, uma multa e você foi penalizado. É uma coisa. Agora, através disso, você ir lá se apresentar, se a sua propriedade estiver irregular, tiver um ato irregular, ela te possibilita, através do CAR, aderir ao programa de regularização ambiental, nós criarmos, você apoiado com o seu consultor ambiental, com a Casa da Agricultura, apoiar você, o produtor rural, a aderir com um projeto, com uma proposta, junto com você, de datar com você, com o seu tempo, né, distribuído, e você ter um período aí de carência para poder suprir, né, as necessidades, recuperar esse déficit, né, sendo aceito, né, pelo órgão ambiental, né, essa proposta é uma adesão ao programa, né, você se aderir ao programa de regularização, que vai te encaminhar para isso, né, se regularizar de uma forma administrativa com um período de tempo, né, que na verdade tem um tempo, né? 20 anos, na verdade, 20 anos, na verdade são 20 anos. Porém, tem proprietários que com seus projetos, com 5 anos, 7 anos, com um bom projeto, consegue atingir um nível que ele consegue pedir para o órgão ir lá, fiscalizar, ver que atingiu o nível de recuperação e já certificar aquele crime ambiental que foi ocorrido no passado. Jorge, no caso o PRA, né, que é um programa de regularização, que é um projeto que o agricultor vai fazer para se adequar. Tendo em vista que o governo subsidia várias ações da sociedade, habitação, né, os municípios, a questão do FIES, enfim, tem um monte de subsídios que são importantes. Existe previsão no Código Florestal de subsidiar esse programa? Ou seja, ao longo desse prazo, o agricultor, sobretudo os pequenos, vamos dizer assim, vai ter ajuda do governo para falar, eu vou adequar a minha área? Tem previsão? Então, foi muito bom lembrado, né? Também dizendo, o novo Código Florestal, ele foi criado também esse pagamento para serviços ambientais de mata ciliar. Então, eles criaram uma proposta, né, foi na lei, que eles pretendem, então, criar esse mecanismo, um fundo, onde reembolsaria todo produtor rural que também se adere a esse
programa de pagamento, né? Certo. Que você, quando que você determina se você quer aderir a esse programa, né, de pagamento de serviço ambiental, é através do cadastro ambiental. Se você quer ter apoio de cercamento, você tem que dizer isso no seu cadastro ambiental. Você vai cumprir com o teu compromisso, o governo vai saber o que você precisa, sua necessidade, e está previsto na lei dele criar esse fundo e ressarcir esse pagamento de serviço ambiental. Quer dizer, você tinha um crime no passado, você está se adequando e ainda com uma grande chance agora de receber um pagamento como prestação de serviço ambiental. Tá? Uma outra coisa muito importante também de lembrar é que existe um outro cadastro que chama ADA no IBAMA, tá? ADA, que é um ato declaratório ambiental. Ato declaratório ambiental. O que significa? Se o proprietário ele está regularizado e se ele tem os seus maciços ambientais, se ele tem uma reserva ambiental, você fazendo o seu ADA, você declara a sua propriedade, toda a tua área ambiental, e você consegue em muitas propriedades até nem pagar o ITR, porque é descontado no imposto na sua área. Você paga o ITR pela tua área. Certo. E eles descontam as áreas de APP que você tem de reserva legal. Então, dependendo do que você tiver da tua área de conservação, você consegue reduzir o seu ITR, né? Também uma boa coisa lembrar que quem tem o cadastro e quem tem o programa, está aderido ao programa, para a compra de insumos agrícolas, para recuperação, né? Arames, para cercamento, palanques, mudas e tudo mais, o imposto é zero. Ele não vai pagar um imposto para esses tipos de insumos para a recuperação. Vai ser menor. Ele vai ser ressarcido o teu imposto que você pagou em cima desses projetos. Por isso que a gente sempre orienta também os nossos produtores rurais, que nós acompanhamos, que partiu do cadastramento ambiental, cria uma nova pasta e tudo que for relacionado ao programa de regularização ambiental, coloque nessa pasta teu documento, porque nós acreditamos fielmente que num futuro bem breve, questões de anos, como o código parece que tudo é muito longe, mas já está tudo agora em cima, e que provavelmente agora, após já ter sido criado o sistema de adesão ao programa, vai ser criado o fundo para estar ressarcindo essas pessoas que estão trabalhando. Ou seja, hoje nós não temos. Hoje nós não temos. Eu faço o cadastro da minha propriedade, vou lá, coloco lá no cadastro tudo que está irregular, ou seja, um desmatamento, uma cratera, por aí. Por aí. Aí eu entro nesse programa e regularizo, vou gastar hoje para regularizar isso. Sim. Um pouco eu vou gastar. Você vai gastar. Tá. E aí esse fundo, no futuro, ele me ressarce. Ele te ressarce. Está previsto na lei. Como ela cumpriu tudo que estava escrito na lei, a próxima etapa agora é o governo federal criar esse mecanismo. Desculpa, Jorge. Fica à vontade. Uma coisa que a gente tem ouvido, que é interessante debater, é você cumprir com as suas obrigações ambientais adquirindo áreas de reserva. E essa é uma realidade. Por exemplo, eu na minha propriedade, eu tenho lá 10 alqueires, por exemplo. Certo. Eu quero deixar esses 10 alqueires livres. Eu não quero plantar, fazer a mata lá. Mas aí eu vou num outro lugar, numa outra pessoa que tem mata sobrando, compro e vinculo a minha propriedade. Isso, quer dizer, ao invés de eu plantar na minha, eu compro no outro lugar e vinculo a minha propriedade. Quer dizer, eu fiz a minha parte. Isso também pode. Para a reserva legal. Né? Só para reserva legal. Só para reserva legal. O passivo não. Tá. Não, o passivo ambiental sim, mas em APP não, porque a APP, né, é a área de preservação permanente. Então, essa área de preservação permanente, ela tem que ser permanente aqui, né? Não, sim, o APP, mas no a caso... reserva legal. No caso, a reserva legal pode fazer isso. Aí eu fico perguntando, Jorge, você que está dentro... Isso já está acontecendo dentro da área. A gente vê tanta degradação. E existe ainda áreas ociosas de pessoas que têm disponibilidade de venda? Existe. Pela sua cara tem um monte, né? Existe, e esse mercado também é um outro mercado muito forte que está acontecendo agora. Mas do estado de São Paulo tem? Então, já está acabando. Está acabando. Está acabando, na verdade, também, tá né? Acabando. Tô rindo assim porque tem áreas conservadas aqui, né? Nós temos amigos, temos pessoas aqui que tem grandes áreas, né? Que estão comercializando para esses fins, porque realmente tem produtor que tem tua área lá, que é muito produtiva, ele está com dó realmente de tirar esses 20%, mas ele até vai cumprir, mas
ele está com dó de perder aquela área que é muito produtiva, ele planta soja, aí o que ele faz? Ele compra uma área que compense a reserva legal dele fora, que já seja uma mata formada, e aí ela vai representar a reserva legal dessa propriedade lá. Mas ele também tem a tua obrigação em manter aquela reserva que está lá. Porém, ela já está instituída e ele vai ter que estar de olho nela. É responsabilidade dele. A responsabilidade é dele. Caçador, extração de madeira, não. É da minha. Não importa. Também isso é muito importante lembrar, né, que isso tudo só vinculado no mesmo bioma. Então vamos supor, nós estamos aqui no bioma Mata Atlântica, é a maior parte do estado de São Paulo. Ele não vai poder comprar lá em Goiás, que nem muita gente fala. Por exemplo, o alqueire aqui no estado de São Paulo, tem que ser no estado. Tem que ser no estado? Eu tenho aqui no estado ou não? Pode ser dentro do bioma. No Cerrado, Mata Atlântica. Isso, na verdade, o governo federal, ele previu que fosse no bioma. O estado, ele previu agora que fosse no estado. Saiu no nosso prazo estadual. Porém, isso aí ainda está meio imaturo. Não estão aprovando fora do estado. Porém, na lei federal, disse que poderia ser pelo bioma. Mas então, assim, não ficou muito bem definido, porém, o que está valendo hoje só dentro do estado. Muito difícil. Até mesmo porque, isso aí, senão todo mundo já achou assim. Em Goiás, você compra lá um alqueire de terra, você paga 7 mil reais. Aqui custa 50 mil. Então todo mundo fala, vou recuperar lá em Goiás, eu vou comprar lá em Goiás. Mas não, porque como que você vai cuidar de uma propriedade lá em Goiás? Então você compra uma mata, você vai abandonar ela lá, o governo, ele sabia disso. Sim. Então talvez isso não bateu, não ficou bem definido. Na verdade, então agora vamos falar de Estado. O que manda no Estado? É a lei de 14 de julho de 2015, assinado pelo governador Geraldo Alckmin, que é a lei do Programa de Regularização Ambiental. Essa lei determina a nossa regularização no estado de São Paulo. Ela complementa o Código Florestal, né? Ela regulamenta, porque na verdade os procedimentos. A lei federal, ela criou o cadastro e ela falou assim, o Programa de Regularização Ambiental, ela vai ser de responsabilidade dos estados. Porque um estado para o outro muda muito. No bioma, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem os pampas, os campos. Aí nós temos no Mato Grosso, nós temos o Pantanal. Aí então cada bioma tem essa peculiaridade. Então assim, eles achou mais interessante o programa, fazer um programa mais específico. Porém, não poderia ser mais brando que a lei federal. Né? Isso já é normal das leis, né? Ela é a lei mestre, né? A lei federal. Tem que estar sempre subordinada. Então é aquilo ali, né? Mas a gente temos aí, o que determina hoje a nossa regularização, então seria a lei de 14 de janeiro, né? De 2015. Tá? Que é a lei do Programa de Regularização Ambiental. E Jorge, esse programa de regularização, ele tem um prazo para ser instituído também, depois do CAR? Olha, então, o programa de regularização seria assim... Pelo menos essa parte inicial, estou dizendo, né? Isso. A afirmação do compromisso. Então, o programa saiu na lei também da mesma forma, né? Ela previu 1 ano para aderir a partir que foi assinada a lei pelo governador. Então, o governador assinou em 14 de janeiro de 2015, ele previu que a partir dali as pessoas tivessem 1 ano para aderir ao programa de regularização quem tivesse cadastrado. Porém, eu acredito que eles prorrogariam para mais 1 ano também como cadastro. Até mesmo porque o CAR vai acabar 6 de maio. E como a lei foi criada 14 de janeiro de 2015, 14 de janeiro de 2016 não comparte com o final do CAR. Então, eu acredito que ele seja também estendido, prorrogado igual ao CAR também essa adesão, até 14 de janeiro de 2016. Se o camarada bater o pé e falar, eu não vou regularizar nada. Poxa, então esse cara ele vai ser pego pelo IBAMA. Para começar, né? O IBAMA ele abriu um concurso para 2016 para 700 agentes. Sem contar com o olho do satélite. Aí todo mundo fala, poxa, tá de olho nesse a pessoa fala, viu? 700 agentes, pô, mas pro Brasil, poxa, a informação tá online. Tá online. Aí o que acontece? Aí o que acontece? O IBAMA ele tem o número das inscrições de todas as matrículas do Brasil. Primeiramente vai separar quem fez CAR, quem não fez CAR. Quem não fez CAR vai sair uma equipe em cima desse, porque se não fez há uma coisa séria por trás disso. Sim. Porque não tem um motivo de não aderir. Isso é muito importante não você tem dizer, motivo. Porque vai pegar. Vai pegar, né? Não, vai pegar. Quem não fez Na o verdade, CAR vai pegar. esses instrumentos que foram criados foi para dar essa segurança jurídica, para ele não ser atuado. E hoje também, o produtor ele sabe que os nossos promotores cada vez está mais atuante já, né? Eles estão apertando mais, estão atuando mais, até mesmo porque o promotor ele é muito focado no quê? Na restituição ambiental. E muitos assim, se você cair para cá, você vai ter essa branda, e muitos nem foi tão a favor do código, por causa de ter sido brando. E o promotor ali, ele viu que você cometeu o crime, ele quer que você respalde com o meio ambiente. E além da questão jurídica, porque é um respaldo com o meio ambiente mesmo que você falou, né? Porque ele não está legalizado na parte ambiental. O promotor do Ministério do Meio Ambiente do Estado, né? Ele é
Ele é a lei, né? Ele é o nome do meio ambiente, né? Ele é a lei do nosso ambiente. Ele está ali para pregar a lei mesmo, né? E ele executa a lei. E só para complementar, que o nosso tempo está curto, né? Mas o que é mais relevante é a demanda social do momento. Nós estamos vivendo sérios problemas ambientais. Quer dizer, as pessoas que representam a sociedade juridicamente, que coordenam, têm que olhar para isso, não tem outro caminho. Nós estamos vendo o problema de São Paulo com a água. Você está entendendo? Quer dizer, se a gente não pegar isso e colocar como prioridade, nós vamos ter problemas sérios de questão de vida mesmo. Veio na hora certa, então, não isso? tem como. Poxa, veio na hora exata. Acho que veio um pouco atrasado, né? Poderia ter vindo um pouquinho antes, para né? não ter esse problema todo. Sim, veio atrasado. Porque porém, nunca tarde, né? Nunca é igual tarde. faculdade, não, porque, né? O pessoal fala, nunca tá tarde de fazer uma faculdade. Não, porque eu falo assim, eu vou fazer uma regularização na minha propriedade hoje, plantando lá as mudas, e ela demora um pouco, Demora um pouco. Para ela estar... Por isso que se deve iniciar, né? o mais rápido possível. Então, por exemplo, quando falamos 20 anos, não dá para você deixar para começar daqui 10 anos. Por isso é importante o seu trabalho, o trabalho de toda essa galera que está aí, fazendo esse tipo de assessoria, para chegar realmente na porteira lá do nosso produtor e falar... chegar com as leis, explicar, falar... Com aquele cuidado, com aquele carinho que o nosso produtor, às vezes, ele com né? certeza. Isso pouco, é fundamental. Ele resiste àquela informação, mas explicar mesmo, porque olha a responsabilidade, olha a importância até disso, mesmo né? também para dar esse amparo para a sua propriedade, né? Então, e seu trabalho, a continuidade do teu trabalho, porque se toda a propriedade ela regularizar, olha aqui o futuro nosso, como será bem melhor, a ideia, acho que final da gente dizer isso, né, que essas APPs e essas reservas legais, nós já conseguimos ver isso nos mapas, elas estão se conectando e a proposta é essa, formar um grande corredor ecológico ligado no Brasil inteiro, uma mata ligando com a outra, cercada e preservar nossa fauna e nossa flora. E a nossa água, então acho que e a gente percebe isso na cidade, né? Porque vira e mexe a gente vê animais na nossa cidade andando, porque eles saem para vir buscar alimentação aqui. Isso também influi bastante, Influi muito, é isso mesmo. O campo aberto, né? Tá o nosso amiguinho, ele vem para a cidade para buscar ali no nosso lixo muito bonito, a alimentação, mas porque ele não tem, interessante, tem mais a mata. né? O interessante é manter ele no teu habitat, né? Na tua fauna. Quer fazer mais alguma colocação? A gente está com o tempo estourando. Eu vou até deixar já o convite para você voltar aqui para, né? Vai ter a audiência, a gente espera você aqui na audiência também para ajudar a gente nesse debate. Quer fazer alguma colocação para o pessoal? Eu só ia reforçar mais uma vez, né, que o produtor rural que não buscou, por qualquer motivo que seja, essa informação, que ele busque na prefeitura, na sua prefeitura, do seu município, do nosso município. Tá? Busque essa informação e também busque informações nos escritórios, né? Também estamos abertos para atender aqui em Santa Anastácia, atender uma região e busque informação. Busque informação, pois é o amparo legal que ele vai ter para a sua continuidade da tua atividade agrícola. Quer deixar o seu telefone para contato? Eu vou deixar o nosso endereço, né? Nós estamos aqui em Santa Anastácio, na Joaquim Nabuco, 665, próximo da Praça da Matriz, tá? À disposição. Nós temos o site, tá? www.evolutionsugarcane.com.br e o telefone é 18 981 50 21 20. Fala comigo mesmo, com o Jorge Araruna, vai ser um prazer atender qualquer produtor rural. Ajudar o nosso produtor, né? Gripino? Então, eu quero agradecer também ao Jorge pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, a você, toda a equipe aqui. E eu acredito que a gente atingiu o nosso objetivo, né? A princípio de estar dando essa informação à nossa população, sobretudo aos produtores rurais. E o que a gente espera, né, que daqui a alguns anos a gente possa respirar melhor. Verdade. Né? E possa sentir que de fato estão cuidando do nosso meio ambiente, né? E que esse Código Florestal é um instrumento, apenas um instrumento. Agora o que precisa de fato é a prática das pessoas, cada um dentro da sua atuação fazer algo pelo meio ambiente. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, ó. Sim. Vamos fazer audiência, vamos cobrar, os produtores também vão fazer a parte dela, o poder público, e é assim que a gente vive em sociedade, né? Cada um fazendo a sua parte, buscando todo mundo abraçar a uma causa, qualidade de vida melhor para todos, né? Esse vai sobrar um objetivo, espacinho para tudo, para o meio ambiente e para a produção. Isso. Obrigada por vocês estarem Muito aqui obrigado. Novamente na TV Câmara, e na próxima semana a gente volta com mais um debate. Você vai assistir esse programa no dia, Cuca, nessa sexta já. Nessa sexta já. Vamos ver se dá tempo de editar, porque o programa é gravado, né? E a gente sempre traz aí uma semana após, mas você vai acompanhar pela TV Cabo, Canal 2, e também pelo nosso site e pelo nosso Facebook, que está um sucesso. Um beijo grande, na próxima semana a gente volta.
Olha lá.